estudante, eu sou a professora Maria Tereza e vou acompanhar você na jornada da matéria de Bioquímica aplicada à saúde. E para a gente dar início a essa aula, eu gostaria de saber se você sabe o porquê que a água é uma molécula tão importante e quais são as propriedades, né, que essa molécula tem que a torna ela tão importante assim. Vamos lá? Bom, nós sabemos que a água é uma molécula muito importante para a nossa saúde. E aí a gente vai, então, nessa aula, descobrir o porquê ela é tão importante e o que faz ela tão diferente de outras moléculas. Dessa forma, o assunto da nossa aula é água. Então, quando a gente fala da molécula de água, a gente tem que entender como é a sua estrutura. Então, a água ela vai ser uma molécula definida como H2O. E por quê? Porque ela é justamente constituída por uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, conforme a figura. Dessa forma, quando a gente tem a ligação dessas moléculas, a gente tem, então, a formação angular em V, conforme também a gente consegue ver nessa nossa imagem. Desta forma também, essa molécula ela é considerada uma molécula polar, porque ela vai possuir cargas ali na sua estrutura. Uma outra particularidade da água é que seus átomos são ligados através de ligações covalentes. Esse tipo de ligação é uma ligação forte e vai também garantir um ângulo ali de aproximadamente 104 graus entre as ligações de oxigênio e hidrogênio. E a gente vai observar durante a aula que essas ligações, elas são importantes porque elas vão manter uma estrutura favorável, né, entre essas moléculas de água. Uma outra ligação que também é importante quando a gente fala de água são as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio são as ligações entre as moléculas de água. Então, quando a gente tem duas ou mais moléculas de água que estão se relacionando, as ligações entre elas são a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que também a gente pode encontrar esse termo nos livros. E aí, quando a gente vai ter algumas ligações entre moléculas que são apolares e a água, nós vamos ter ligações que são a força de Van der Waals ou London. Dessa forma, gente, o que a gente vai ter aqui em relação à estrutura? Que as ligações entre os átomos do oxigênio e hidrogênio numa molécula de água, elas vão ser ligações mais fortes. E quando a gente tem as ligações entre as moléculas de água, nós temos as pontes de hidrogênio, que também são ligações consideravelmente fortes, mas que conseguem se desassociar em certos momentos. E nós temos as ligações apolares, que são as forças de Van der Waals, que são mais fracas. Aí, neste caso, nós temos a ligação de uma molécula polar, que é a água, com moléculas apolares. Outro fato interessante também em relação à água é que a gente conhece, né, que a água ela pode ali mudar o seu estado. Ela pode ir do estado líquido para o estado gasoso e também para o estado sólido. E aí é interessante a gente perceber que apesar dessa mudança de formas, a molécula da água ela vai permanecer a mesma. Se a gente observar aqui na figura, a gente vai observar ali que a molécula da água em estado sólido, as moléculas estão se organizando de uma forma bem mais estruturada e vão apresentar várias ligações de hidrogênio entre elas. Quando a gente adiciona um calor nesse gelo, o que vai acontecer? Ele vai passar ali para um estado que ele vai passar para o estado líquido. No estado líquido, gente, as moléculas de água, elas ainda mantêm algumas pontes de hidrogênio entre elas, mas parte daquelas ligações que estavam ordenadas, elas acabam se desfazendo ali. Então, a gente tem ainda algumas pontes de hidrogênio entre as águas, entre as moléculas de água, mas não tão ordenado quanto no estado sólido. E aí, se eu acrescento mais calor nessa água, nesse líquido, eu vou passar para o estado gasoso. E aí, no estado gasoso, o que vai acontecer? A gente vai romper todas essas pontes de hidrogênio e as minhas moléculas de água vão ficar mais dispersas, igual representado aqui na figura. Por isso, gente, a água, a gente vai ter esses diferentes estados, porém a molécula de água, ela vai permanecer a mesma, ela não vai sofrer mudança. Isso, do ponto de vista biológico, também é muito importante para as funções que a água possui, né, no nosso organismo. Outra propriedade que é interessante da água é, né, como a gente comentou, que a água é uma molécula polar, e aí ela possui um dipolo elétrico. E o que significa esse dipolo? Eu vou ter o oxigênio, que tem uma carga negativa, e eu vou ter o hidrogênio, que tem uma carga positiva. Mas eu vou ter uma diferença, né, então, entre essa eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio. E quando essas moléculas se atraem, quando eu tenho a atração do meu polo negativo com o meu polo positivo, eu tenho uma molécula que eu posso falar que ela é um dipolo, que ela tem essa união através de dois polos diferentes.
Isso, gente, é muito interessante para aquela capacidade da água que a gente fala que ela é um solvente universal. O que seria um solvente universal? Seria uma substância que ela consegue diluir uma grande quantidade de substâncias diferentes, consegue ter uma interação favorável em diversos tipos de substância, o que torna, né, ela muito importante do ponto de vista biológico, para que a gente consiga ali estar utilizando ela como solvente dos mais diversos tipos de substâncias. Dentre essas características que tornam a água um solvente universal, o que eu tenho também de importante? Eu tenho a dissociação iônica da água. A dissociação iônica, gente, ela vai ser importante porque ela mostra uma capacidade que a minha molécula de água tem de separar os íons, tá? Os íons, o íon hidroxila do ânion hidroxila. E aí eu consigo, dessa forma, fazer com que tenha uma interação maior entre as substâncias, né? A água consiga interagir de uma melhor forma entre as substâncias e também ela vai ajudar num processo que é fundamental, que é o conceito de pH e acidez e alcalinidade de soluções. Então, a água também vai interferir tanto nos meus fatores de acidez e alcalinidade. Tudo isso devido à dissociação iônica. Então, através dessa propriedade da água, a gente consegue, né, de uma melhor forma, uma melhor solubilidade dessa substância frente a outros produtos, a outros líquidos, a outros sólidos também, certo? E aí, dando continuidade, né, nas definições que a gente precisa, dos conceitos que são importantes em relação à água, a gente vai falar um pouquinho sobre hidrofobicidade e hidrofilicidade. Quando eu falo que uma substância é hidrofóbica, é uma substância que tem aversão à água, ou seja, ela não vai interagir com a água de uma forma satisfatória. Então, eu vou ter ali moléculas ou partes de moléculas que não vão se dissolver em água. E aí, um exemplo que eu trago para vocês é quando a gente vai lavar uma louça, por exemplo. Quando a gente está ali lavando uma louça e tem um material que está muito engordurado e a gente coloca só a água, provavelmente o que vai acontecer? A gente não vai conseguir que aquela gordura saia do meu recipiente. Por quê? Porque a água ela não tem afinidade com a gordura, ou a gordura não tem afinidade com a água. Então, a gente não vai conseguir fazer ali uma solubilização. Então, eu tenho uma substância que é hidrofóbica, que tem aversão à água. Agora, por exemplo, quando eu pego um açúcar, por exemplo, né, uma sacarose, e coloco ela na água, ela rapidamente vai se dissolver ali. Ou seja, ela é uma substância que ela é hidrofílica, que ela tem essa afinidade, que ela consegue estar ali dispersa. E isso é muito importante para a funcionalidade também desse solvente, desse líquido, que é a água, certo? Uma outra propriedade que a gente precisa destacar é que a estrutura molecular da água, todo aquele ângulo que ela é formada, igual eu falei anteriormente, ela também vai interferir nas suas propriedades físicas. Então, essa molécula ela vai possuir um ponto de fusão de 0 graus e um ponto de ebulição de 100 graus ao nível do mar. Então, isso é um fator interessante também. Em relação à densidade dessa água, ela vai apresentar ali uma característica interessante. A água é um tipo de elemento que o seu estado sólido ele é menos denso que o seu estado líquido. E isso é importante e interessante, por quê? Porque permite que esse gelo flutue, né? E se a gente for passar ali para o ponto de vista biológico, se a gente imaginar um oceano, por exemplo, ou um lago, né? Quando ele congela uma parte desse lago, por exemplo, a superfície, esse gelo que está ali na superfície, que consegue ficar acima da parte líquida, ele vai servir como um isolante térmico para que os indivíduos, né, os seres que sobrevivem ali no lago, consigam sobreviver a frios extremos. Então, é uma propriedade biológica interessante, né, para a água também uma função importante. E aí, outra capacidade que a água tem é a alta capacidade calorífera específica. Isso significa, gente, que a água precisa de um calor consideravelmente alto para que ela mude alguns graus, que ela sofra variações na sua temperatura. E aí a gente vai ver que isso é muito interessante do ponto de vista também biológico, porque ela vai ajudar a manter o nosso equilíbrio térmico, que é extremamente importante, né, para a funcionalidade do nosso organismo. Outra característica interessante da água é que ela tem uma alta tensão superficial. Se a gente for olhar aqui na figura, gente, a gente percebe que a molécula de água, quando ela está mais profunda num líquido, né, quando ela está ali no meio da água em geral, essa molécula vai interagir com todo o seu redor ali, com toda a sua superfície. Quando essa molécula está ali mais próxima à superfície, como mostra nessa figura aqui que eu estou circulando, uma parte da molécula da água não tem com o que interagir. Com isso, gente, a gente vai formar uma espécie de rede aqui na parte superior. E aí, essa alta tensão superficial, essa rede que vai ser formada ali, ela vai permitir também que objetos flutuem sobre a superfície sem afundar, que é uma característica também que a gente tem da água, né, desse líquido, como eu falei, dessa substância inorgânica que é tão importante para todo o nosso ecossistema e organismo.
E aí, a gente precisa falar também da importância biológica da água. Nós sabemos, né, que a gente precisa beber certas quantidades de líquido, né, certas quantidades de água por dia, mas qual que é a funcionalidade? O que ela faz no meu organismo que é importante, que a gente não pode ficar sem consumir água? Então, quando eu falo da atividade metabólica, a água é extremamente importante, ela vai estar presente nas mais diversos tipos de reação. Então, por exemplo, quando eu falo de um tecido que demanda mais água, vai ser um tecido que ele tem uma maior atividade metabólica. O corpo humano ele é composto entre 60% e 70% de água. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho um tecido ali nervoso, um neurônio, que ele está fazendo diversas reações, diversas sinapses, e eu tenho também o tecido ósseo, você acha que proporcionalmente, onde eu vou ter mais água? Nos meus neurônios ou no meu tecido ósseo? Se a gente for pensar do ponto de vista metabólico, a necessidade maior seria dos meus neurônios. Então, neste caso, realmente, os tecidos, né, que formam os neurônios são os tecidos que apresentam uma quantidade de água maior se a gente for comparar a um tecido ósseo, certo? Outra coisa que vai influenciar também na quantidade de água que a gente vai ter no nosso organismo é a idade. Quando a gente fala de uma criança, essa criança que está em fase de desenvolvimento vai utilizar muito mais água, vai precisar de muito mais água, porque ela vai ter ali várias reações químicas acontecendo justamente para o seu desenvolvimento. Agora, se a gente pensa numa pessoa que é mais velha, um idoso, aquele metabolismo da pessoa está mais devagar, está mais desacelerado. E, consequentemente, a proporção de água que um idoso vai ter vai ser menor se a gente comparar ele a uma criança, certo? Justamente por conta dessa diferença metabólica. Outro fato que é importante do ponto de vista biológico, quando a gente fala da quantidade de água, é quando a gente precisa fazer reações de hidrólise. E as reações de hidrólise são bem presentes, né, a todo momento no nosso organismo. Um exemplo claro é quando a gente vai comer algum alimento. Quando a gente ingere esse alimento, a gente precisa quebrar aquelas moléculas para que a gente consiga absorver ali os nutrientes, absorver o açúcar e que nosso corpo consiga utilizar. Desta forma, se a gente vai precisar da água justamente para ela promover essa hidrólise. Então, a gente também precisa de água para as reações químicas. Um outro ponto que também a gente necessita de água quando a gente fala das nossas atividades metabólicas é no transporte de substância. O transporte de substância é muito importante, então a gente vai relembrar que a água consegue se dissolver em uma variada quantidade de substâncias e, consequentemente, essas substâncias, quando estão ali dissolvidas na água, no nosso organismo, ela vai ali transportar nutrientes e resíduos que precisam ser eliminados no nosso corpo. Então, a gente tem também essa importância quando a gente fala da água em relação ao transporte de substâncias no nosso organismo. A homeostase térmica, gente. A homeostase térmica é o equilíbrio que o nosso corpo precisa, né, em relação à temperatura. Então, aquela alta capacidade calorífera da água que eu comentei, ela vai ajudar, então, a nós mantermos a nossa temperatura ideal no nosso organismo, né? Lembrando que diferença de temperatura é um dos fatores ali para que a gente perca o equilíbrio, perca a homeostase do nosso organismo. Então, manter nossa temperatura é fundamental. Outro ponto importante é a regulação osmótica e a manutenção da estrutura celular. Então, a água ali, quando ela está na quantidade adequada, ela vai regular justamente a entrada e a saída das células e tecidos, ajudando a manter o equilíbrio de fluidos no organismo e prevenindo a desidratação. Dessa forma, é extremamente importante que a gente consuma a água da forma adequada e na quantidade suficiente para a gente garantir um correto funcionamento do nosso organismo.